Sejam bem-vindos, pessoal que começar aí entrando. E seja bem-vindo, pessoal que tá entrando. Boa noite, meu povo. Ai, tô muito feliz. Oi, João. Bom, então vamos lá, né, meu povo? O pessoal tá entrando aí já. Que delícia. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Letícia, e tem alguns anos já, né, que eu consagro a Ayahuasca. Acho que eu vou esperar o pessoal ir entrando um pouquinho, né. Oi, Ana, oi, Andrei, oi, Camille. Ai, seja bem-vindo, povo. Ai. Bom, vamos lá, então. Então, tem alguns anos que eu consagro a Ayahuasca. E eu vejo que poucas pessoas sabem o que é, né, a ayahuasca, ou tem uma ideia meio errada sobre ela. Então nada melhor do que fazer uma live explicando o que é essa planta sagrada, né, meu povo? Ai, tô muito feliz. E com isso também eu convidei uma grande amiga minha, que já ela vai entrar, né? Que ela tem um conhecimento de longa data sobre essa medicina. Com ela atualmente que eu realizo as minhas cerimônias. E também queria agradecer para o pessoal que fez as perguntas, né? Porque no meu último story foi feito umas perguntas e renderam umas dúvidas muito interessantes. Gente, sério, muito obrigada. Adorei as perguntas de vocês, que gerou um conteúdo muito legal para essa live. Então, acho que eu já vou convidar a Erika aqui para nós iniciar o bate-papo. Ai, deixa eu ver aqui. Convidei. Oi, Vini! Oi, Erika! Oi, Maria, tudo Boa bom? noite! Boa noite. Está me ouvindo bem? Tô, aham. Ai, que Uhum. bom que isso tá acontecendo! Então, Bom, obrigada pelo convite, pela parceria. eu que agradeço. Então, vamos lá. Érica, conta um pouquinho para nós como que você conheceu a ayahuasca, né? E como que ela se tornou tão importante na sua caminhada espiritual. Então, para quem não me conhece, né, eu sou gestora da área pública, eu trabalho na área ambiental, num instituto que chama Instituto Chico Mendes. E há muitos anos, já faz 20 anos que eu estou nessa profissão, né, que trabalha com conservação da natureza. E aí no meio dessa trajetória, eu comecei a trabalhar também com povos indígenas no Brasil todo. Aí eu comecei a visitar povos indígenas em diferentes contextos, e nisso eu fui parar lá na fronteira do Acre com o Peru uma vez para atender uma demanda de trabalho. E quando eu estava indo para lá, eu fui ler um pouquinho sobre esse povo indígena que eu estava indo visitar. E foi quando eu ouvi falar pela primeira vez da ayahuasca. Assim, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha conversado comigo sobre o assunto, isso já tem algumas décadas. E aí foi nesse contexto que eu tive as minhas primeiras experiências com ayahuasca. Eu cheguei, foi numa aldeia indígena bem isolada, né? E aí eu fiz já uma imersão, assim, logo de cara, assim, que eu fiquei 10 dias lá e eu fiz várias cerimônias, assim, e foi uma descoberta, assim, do mundo completamente novo para mim. E, assim, eu fiquei, meu Deus, o mundo inteiro tem que conhecer esse negócio que não é possível. Eu fiquei,
assim, um tanto encantada e um tanto entusiasmada, assim, eu gosto de, assim, é uma história longa, né, assim, tem muitos detalhes, mas, assim, eu falo que foi uma experiência de Avatar, assim, foi como se eu tivesse ido para um outro planeta, assim, mergulhado numa outra vivência, e assim, a ayahuasca, para mim, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos dela, né? O que que acontece, mas assim, me trouxe uma vivência muito forte de conexão com a natureza, assim, uma conexão. Eu sou bióloga, tenho formação em ecologia e assim a gente estuda conceitos, né, sobre como está tudo interligado, como todos os seres dependem um do outro, existe um Uhum. equilíbrio na floresta, na vida, mas uma coisa é você compreender isso racionalmente. E outra coisa completamente diferente é você se sentir parte dessa grande teia cósmica, universal, assim, de um jeito que as palavras não conseguem explicar, né? Que é uma das características, assim, das experiências sagradas, das experiências espirituais, assim, a gente tem vivências que ultrapassam a nossa capacidade de explicar o que elas significaram com as nossas palavras. Então, assim, foi uma oportunidade assim, incrível para mim, né, pela minha trajetória, assim, ter esse primeiro contato inicial com essa planta sagrada, assim, junto aos povos indígenas, de uma forma bem Uhum. originária, assim. E aí, quando eu voltei para a cidade, eu falei assim, meu Deus do céu, vou ter que conhecer um pouquinho mais disso aí, né? Aí eu comecei a estudar sobre o assunto e depois de um tempo eu voltei lá para o Acre, para essa mesma aldeia, onde eu tive as minhas primeiras experiências. E aí eu fiz um processo de iniciação dentro da tradição desse povo indígena com quem eu criei uma afinidade maior e passei alguns anos indo para lá e fazendo os processos iniciáticos dentro do Aham. conhecimento da pagelança, do xamanismo, dessa tradição lá do Acre. E, e aí, tipo, estudo, pratico, né? E venho nessa caminhada, cada dia aprendendo um pouquinho mais, Ai, porque é um caminho que não acaba nunca, né? não acaba nunca, é verdade. Que maravilha, Érica. Mas afinal de contas, assim, o que que é, né, a ayahuasca? Ela é um alucinógeno, ela é um psicodélico, ela é uma droga, ela é uma medicina. O que que é a ayahuasca? Então, primeiro assim, a ayahuasca é um nome que é dado para uma bebida sacramental que ela é produzida a partir da junção, da união de duas plantas, principalmente de duas plantas da floresta amazônica. É a integração, a união de um cipó, que chama Banisteriopsis caapi, a espécie dele. Uhum. Tem muitas variedades desse cipó que são utilizadas para fazer ayahuasca em diferentes contextos. Em português ele é chamado de jagube, de mariri, junto com as folhas de um arbusto, que se chama de chacrona, de roroa, de rainha, também recebe diferentes nomes. E a união dessas duas plantas, ela cria essa bebida que tem determinadas características pelas suas substâncias ativas, assim, que se complementam. Depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, é, ela é um conhecimento que tem origem nos povos indígenas da Amazônia, né? Não só do contexto brasileiro, mas também do Peru, da Colômbia, da Bolívia, de parte do Equador. É um conhecimento que estava presente em várias tradições diferentes, né? Vários povos indígenas têm esse conhecimento original da ayahuasca, só que assim cada um tem o seu nome para chamar essa bebida sagrada. Então, Aham. os Axaninta, por exemplo, com quem eu estudei, chamam de camarampe, outros chamam de capi, na Colômbia se chama de agé, os unicuinhos, Yawanawá, chamam de uni, unixipã. Então, dentro, cada tradição indígena vai dar o seu nome para essa bebida. E quando Uhum. isso vem para o contexto mais urbano, das cidades, até mesmo nas zonas rurais, também vai receber diferentes nomes.
Então, a ayahuasca é um nome que vem lá do Peru, de quando isso adentra, né, nas pequenas cidadezinhas do interior do Peru, ali através dos curandeiros, e é um nome de origem quechua, que significa algo parecido com cipó dos mortos, vinho das almas, e esse Aham, é um nome que se populariza assim, no contexto global, né? E aqui no Brasil também a gente tem algumas tradições religiosas que passaram a utilizar a ayahuasca como sacramento, e aí essas tradições também têm nomes próprios para essa bebida, como o Santo Daime, né? O Daime, que é conhecido de bastante gente, também dentro da linha da União do Vegetal, essa bebida é chamada de oasca ou vegetal. Então, assim, é mais ou menos a mesma bebida sacramental, mas não aham, é a mesma bebida porque a ayahuasca não é só uma mistura de plantas, ela não é uma junção de tipo um chá, né? Assim, a gente pega lá hortelã e erva doce e faz um chá misturado. Não, a ayahuasca é um mistério, assim, é um vivo, não é só uma combinação de princípios ativos. Então, cada tradição tem a sua forma de uhum, dialogar com esse espírito e de trabalhar com a energia dessas plantas. Então, o feitio da bebida é muito importante, e aí cada tradição tem o seu jeito de produzir. Então, apesar, digamos assim, dos ingredientes serem basicamente os mesmos, uhum. a magia, a alquimia que é trabalhada é diferente. Por isso que dentro de cada tradição a gente vai ter características particulares. Então, Entendi. e não é a mesma bebida, mas ela recebe esses nomes em várias tradições. Entendi. E aí, né, a questão de ser um alucinógeno, uma droga, não sei o quê. Aham, Aí a gente tem a nossa ciência, né, que começa a estudar as plantas uhum, psicoativas lá no começo da colonização, né, quando a gente tem os primeiros, quando inicia o processo de colonização no Brasil e na América do Sul, de uma forma geral, os viajantes, os exploradores, eles já estavam atentos a essa questão da existência de plantas e de animais também de interesse comercial, de interesse médico. E os primeiros registros que a gente tem escritos sobre o uso da ayahuasca são de alguns padres jesuítas, né, que consideravam uma substância diabólica, demoníaca, de enfeitiçamento, porque não eram capazes de compreender, né, os seus efeitos, os seus significados culturais, e a gente tinha muito preconceito também, né, dos cristãos colonizadores com relação às tradições originárias dos povos nativos, né, dos países. Então, quando a ciência daí mais tarde começa a estudar essas substâncias do ponto de vista médico e farmacológico, ela vai dar diferentes nomes para essas substâncias ao longo da história. Então, no início foi chamado de, como é que é mesmo? Substâncias psicótico-miméticas, que é um nome bem complicado para dizer algo parecido com tipo uma substância que causa uma psicose, que imita uma psicose. Aí depois passou para o termo alucinógeno, que assim não é considerado muito adequado hoje em dia pelas pessoas que estudam seriamente nessas substâncias, porque o termo alucinógeno ele traz uma carga negativa, né, de uma perturbação uhum. mental associado a algo que não tem sentido, a algo ilusório e que traz conteúdos de coisas que não existem. E assim, quem consagra a ayahuasca, né, e outras substâncias também, outras plantas de poder, outras plantas sagradas, sabe que não é bem assim, né? Você tem um efeito de alteração mental, mas ele amplia a nossa capacidade de perceber dimensões da realidade e não uma questão ilusória, assim, apesar de que tem efeitos visuais, né, de enxergar formas geométricas, né, e coisa e tal. Aí depois vem o termo psicodélico, né, que a ciência passa a trabalhar também, e que é um termo que muita gente usa hoje em dia. Eu, particularmente, não utilizo, né, esse termo nos meus trabalhos, porque ele está muito ligado ao estudo das substâncias que fazem efeito na mente. Então, assim, é um processo de extrair da planta
a substância que os cientistas consideram que faz o efeito mental e estudar o efeito daquelas substâncias descontextualizado do processo ritualístico, das questões sociológicas, antropológicas. E mais recentemente, mas não tanto assim, lá pela década de 90, surge o termo enteógeno, que é o termo que eu utilizo nos meus trabalhos, assim, que ele significa, ele vem do grego enteos e geno, né, que significa algo parecido com a geração de Deus a partir de dentro. Então, assim, um contato com o divino interior, né? Que aí leva para esse lado mais místico da coisa, né? Mas não reduz a substância aos seus efeitos farmacológicos. E nos grupos ayahuasqueiros, né, nos centros religiosos que existem aí hoje em dia, se chama muito de medicina da floresta também, né? Uhum. Tanto a ayahuasca como algumas outras plantas que são utilizadas. Eu não gosto tanto desse termo medicina da floresta, assim, por algumas razões bem particulares, assim, que depois a gente pode comentar, mas para mim a ayahuasca não é exatamente uma medicina, ela é mais uma planta professora, né? Assim, você que participa dos meus trabalhos sabe Uhum. como é que é a nossa abordagem, né? E a diferença entre Mas eu um adoraria que processo você de... falasse sobre isso. Talvez numa próxima oportunidade também, mas isso é muito interessante, a diferença. Vamos lá, vamos ver Então, se a gente chega lá, vamos ver como vai fluir aqui a nossa live. olha o Ti, Érica, eu escolhi te amar. Ai, meu Deus, quem que é esse tia aí que eu nem sei quem é? Ai, é o meu chefe, o meu ex-chefe, maravilhoso. Então, bora lá. Érica, tem muitas pessoas, como você falou, conhecem a ayahuasca por outro nome, que é o Santo Daime, né? Qual que é a diferença entre a ayahuasca e o Santo Daime? Então, no Brasil, particularmente, né, a gente teve lá no começo do século algumas pessoas, né, que não eram indígenas que tomaram conhecimento é, dessa bebida sacramental junto com os indígenas. Isso tem a ver com o processo de colonização da Amazônia, lá na época dos soldados da borracha. É uma Uhum, história também assim que tem muitos detalhes, né? Então, um dos pioneiros nesse processo foi o mestre Irineu, Raimundo Irineu Serra, que foi do Maranhão para o interior do Acre. Assim, ele é considerado um dos primeiros, no contexto brasileiro principalmente, né, um dos primeiros não indígenas, assim, não exatamente a ter contato com a ayahuasca, mas a trazer a ayahuasca para o contexto, para fora do contexto indígena e para né, abrir isso para o contexto de comunidades rurais no interior lá da Amazônia. E ele estruturou uma doutrina religiosa, né, em torno do uso sacramental dessa bebida, que foi chamada inicialmente de Alto Santo, né, que é a tradição originária ali, criada pelo mestre Irineu, e depois essa tradição ela vai se ampliando, vai se diversificando, vai ganhando outros uhum, contornos, que hoje a gente conhece como Santo Daime, que é uma das religiões que mais propagou o uso da ayahuasca no planeta. A é ayahuasca verdade. saiu do Brasil, da América do Sul, do Peru, e ganhou o mundo. Então, hoje a gente tem centros do Santo Daime e também da União do Vegetal, que é uma outra tradição aí que teve origem lá em Rondônia, com o mestre Gabriel, mas que tem uma história totalmente diferente, mas assim também assim, né, é uma das tradições originárias ali do uso da ayahuasca como sacramento e que Uhum. também propagou esse uso da ayahuasca para vários países do mundo. E essas duas tradições elas contribuíram muito também para a realização dos estudos que regulamentaram o uso da ayahuasca no Brasil, porque assim, uma coisa que às vezes, né, as pessoas falam, porque é uma droga, porque isso, porque faz mal, porque é um alucinógeno, porque não sei o quê. Mas assim, teve 18 anos de estudos realizados aqui no Brasil para ter a regulamentação da ayahuasca, na verdade, para a ayahuasca ser retirada da lista de substâncias alucinógenas e narcóticas, né, da Uhum. legislação
que tem a história da proibição das substâncias psicodélicas no mundo, que aí, esses tempos, agora essa semana, né, eu escrevi uma postagem lá no blog, que a gente vai contar depois, que fala um pouquinho sobre como é que foi esse processo de proibição de uso e de pesquisas com substâncias psicodélicas no mundo, que aconteceu na década de 70. E aí foram 18 anos de estudos para provar, né, cientificamente, que o uso da ayahuasca era seguro, né, para uso religioso, para uso Uhum. social. Então, ela se diferencia de drogas, né, que a gente tem esse imaginário, né, do que são as substâncias, as drogas abusivas, digamos assim, por alguns elementos. Então, a ayahuasca ela não tem componente tóxico, então ela não deixa nenhum tipo de resíduo tóxico, né, coisas que ficam fazendo mal ao corpo ou aos órgãos ou qualquer coisa depois do uso. Assim, ela não tem nenhum tipo de componente Uhum. tóxico. E não tem nenhum tipo de componente viciante, que Uhum. também é uma diferença com relação a várias outras substâncias. Então, ela não gera o processo de dependência, né? A pessoa que faz uso da ayahuasca, ela não vai ficar precisando desesperadamente tomar ayahuasca. Ninguém toma ayahuasca, mesmo quem faz uso assim mais recorrente, não é porque gosta, porque tá, nossa, estou morrendo de vontade Com de... certeza. É um processo difícil, né? E ela também é uma substância que não gera tolerância. Porque uma característica, né, de substâncias viciantes é que cada vez a pessoa precisa tomar mais e mais e mais para atingir o mesmo efeito, digamos assim, inicial. E a ayahuasca ela não tem essa característica de gerar tolerância. Então, tipo, 20 anos depois você está tomando a mesma quantidade, né, que tomava antes e continua a mesma quantidade, continua fazendo efeito. E a ayahuasca também não tem dose letal, assim, não dá para ter overdose de ayahuasca, assim, né? Tipo, como existe com outras substâncias. Apesar de que, assim, dá para exagerar e ter processos, assim, bastante fortes. Mas, assim, não existe o risco de morte por overdose, né, no uso da substância. Uhum. Mas, então, ela é regulamentada e o uso é permitido, inclusive, para mulheres grávidas, para crianças, né, o uso, a regulamentação da ayahuasca, né, com autorização dos pais, assim, comprova que não causa, digamos assim, dano, né, não é nocivo, mesmo para pessoas em situações especiais. Mas isso não Ah, significa que não tenha riscos, né? E que seja uma substância 100% segura. Eu acho que ela tem, sim, suas contraindicações e, assim, pessoas com determinados quadros clínicos onde o uso da substância não é indicado. Isso é uma coisa que vem sendo uhum. negligenciada, assim, com a popularização do uso da ayahuasca, que é muito importante da gente falar também, assim, porque ela às vezes é vendida como algo, né, que é milagroso, que só tem efeitos positivos, só tem efeitos benéficos, mas tem contraindicações e restrições importantes, né, que devem ser respeitadas e algumas características assim Uhum. que a gente deve são para ter um uso seguro também. Verdade, exatamente. E agora, essa é importante. Por que que as pessoas tomam ayahuasca, né? Eu, Maria, vou falar um pouquinho também. Bom, eu tomo ayahuasca porque ela tem sido um grande auxílio de autoconhecimento, de cura mesmo das profundezas do meu ser, assim, sabe? De poder me reconhecer como essência. A ayahuasca, ela nos mostra, na verdade, traumas de infância, né? Muitas coisas que têm me ajudado a me tornar uma pessoa melhor, tanto fisicamente quanto até na forma de me expressar, sabe? De demonstrar realmente quem eu sou. Mas só falando um pouquinho de mim, né? Mas assim, Érica, por que que as pessoas tomam ayahuasca, né? Então, eu acho que existem muitas respostas para essa pergunta e cada um Aham. vai ter a sua, né? Assim, em particular, né?
o que me encantou na ayahuasca, que me fez, né, enveredar por esse caminho, de conhecer, de me aprofundar, de fazer processos iniciáticos, de buscar me qualificar para poder estar trabalhando com essa energia, para poder estar servindo, né, e continuar os estudos, foi assim esse potencial enorme que ela abre de autoconhecimento, como você falou, assim, da gente se perceber de uma forma mais aprofundada. Eu estava Uhum. falando com uma amiga hoje, né, assim, que a experiência com a ayahuasca, ela nos ajuda a fazer cair um monte de ficha. Eu falei, mas eu não vou poder falar isso na live, porque o pessoal nem sabe mais o que é cair ficha, né? Que cair ficha vem lá, sei lá, da década de 90, telefone celular, né? Mas assim, tipo, a gente vai tendo insights e sacadas assim numa velocidade às vezes extraordinária que você, tipo, tem em um curto espaço de tempo, assim, um monte de percepções e de entendimentos sobre a própria vida, né? Que às vezes são legais, divertidos e às vezes são bastante difíceis, né? Então a É. ayahuasca não é uma experiência criativa e assim é uma experiência de mergulhar realmente nas nossas sombras e trabalhar esse processo de reforma íntima. Esse é um termo que o pessoal do Santo Daime utiliza, que eu gosto bastante, assim, mas que nos ajudem muito para quem está numa busca assim, de se transformar num ser humano melhor a cada dia, né? Mas ela também abre um portal de conhecimento, assim, tipo a enciclopédia do universo. Então a gente brinca assim, né, falando que com a ayahuasca você pode viver uma experiência de tipo de qualquer coisa, né? Virar uma planta, virar um animal de poder, viajar para outros planetas, viajar para outros mundos, ter acesso a conhecimentos indígenas, ter acesso a conhecimentos egípcios, ter acesso a conhecimentos, sabe Deus, de quem experienciar, né, com a nossa própria mente, com o nosso próprio corpo, a viagem xamânica, né? Porque é muito diferente quando você compreende racionalmente uma coisa e quando você vive uma experiência com aquela coisa. E assim, aí você deixa de acreditar em algo e você passa a saber, né? Porque você vivenciou a experiência. E isso faz uma transformação que, assim, não tem... É difícil até de explicar com palavras, né? Eu, na minha tese de doutorado, que eu não é sobre a ayahuasca, mas é sobre essa questão do sagrado, eu escrevi um capítulo que fala a difícil arte de definir o indefinível, porque esses processos, eles são indefiníveis por natureza. Daí, quando a gente tenta trazer para o campo das palavras, eles ficam restritos, né? E tem há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos isso, o Jô Soares fez uma entrevista com um dos grandes mestres da União do Vegetal, quando ainda nem se falava muito, né, de ayahuasca, não tinha essa propagação que tem hoje. E aí ele falou, porque o pessoal fala, né, que é para usar ayahuasca para falar com Deus, mas se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que a gente precisa tomar uma coisa para falar com Deus? E aí ele Uhum. respondeu assim, olha, falar a gente não precisa tomar nada não, assim, né? Mas para ouvir, às vezes, a gente precisa, assim. Então, na minha experiência, assim, a ayahuasca me permite ter um contato maior com a minha própria consciência, né? Quando, assim, eu recebo mensagens que elas não vêm de nenhum lugar, a não ser de dentro de mim mesma, mas elas afloram com uma clareza, né, com uma percepção que torna diferente o entendimento. Aham. Além de, assim, né, os processos de cura, né, os processos terapêuticos, que no Brasil o uso terapêutico da ayahuasca não é permitido por lei, né, é permitido apenas o uso religioso. Mas quem Uhum. participa disso? Religiosa sabe que a cura, né, os processos de cura, eles são tipo bônus da experiência, eles vêm, vêm no pacote, né? E aí só quem experiencia mesmo é que pode contar, né? A questão de ajudar Uhum. a se desvencilhar de vícios, de processos de depressão, de ansiedade, essa questão de ressignificação
de traumas, de situações de estresse, de transtornos obsessivos compulsivos. E hoje a ciência voltou a ter permissão de fazer pesquisa com essas substâncias, então está cada vez mais mostrando aquilo que quem, né, já conhece há mais tempo é uma testemunha viva, né, de que esses processos acontecem. E ela Aham. também abre muitos canais da criatividade, né, dos talentos. Então, nossa, quantos talentos musicais que afloram, né, com as ayahuasca, quantos Sim. artistas, escritores. Eu sou mais da escrita, né? Mas, assim, muitas pessoas são testemunhas, né, desses processos. É E vamos lá, verdade. que mais? E achei muito interessante isso que você falou, da questão da gente acabar se descobrindo da nossa essência mesmo, né? Eu mesmo, assim, o pessoal que me acompanha, nossa, foi uma tirada de camadas, assim, que, meu Deus, foi graças à ayahuasca mesmo, assim. Mas, então, bora lá. E o que que você recomenda para quem quer conhecer, né? No caso, para quem quer ter uma experiência com a ayahuasca? Porque tem muito essa questão de aonde consagrar a medicina e também não é qualquer pessoa, né? Aí você poder falar um pouquinho sobre isso, porque não é qualquer pessoa que pode consagrar a ayahuasca também. Então, vamos lá. É, onde ter uma boa experiência, né? Assim, nos É. últimos anos, a, a, o uso da ayahuasca se popularizou imensamente. Para quem começou lá, né, há mais de uma década, que é o meu caso, quase o seu também, né? É impressionante a proliferação de casas, né, de centros e pessoas e grupos e usuários, né, assim, pessoas que buscam por esse tipo de experiência. Cresceu e está crescendo enormemente porque está sendo acompanhado por uma necessidade mesmo que a gente está sentindo, né, dessa busca por esse contato maior, assim, esse aprofundamento na espiritualidade. A ayahuasca é uma ferramenta incrível, assim, para isso. Mas a, com esse aumento da popularidade, assim, também acontece a banalização. E aí a gente tem muitos processos também acontecendo no meio ayahuasqueiro que são bastante complicados, assim. Uhum. Com relação à segurança das experiências, ao preparo dos dirigentes, ao preparo dos ambientes cerimoniais. E, assim, isso não é uma coisa a ser negligenciada. Hoje em dia, comprar ayahuasca pela internet, aí tem gente que toma sozinho, em casa, que não conhece direito, assim. A gente está mexendo assim, diferente de outras experiências com outras substâncias psicodélicas, assim, a ayahuasca é extremamente complexa. E assim, eu não sou favorável à descontextualização do uso da substância do seu contexto ritualístico, assim, Uhum. porque é muito importante, assim, é como se durante a experiência a gente liga as anteninhas de rádio, assim, né, para captar o que está no campo astral. E se a gente está num ambiente protegido, seguro, que tem uma, uma grégora, né, como a gente costuma falar no meio asqueiro, assim, Uhum. de luz, de harmonia, de amor, a gente vai se conectar com essas energias. E se a gente está num ambiente totalmente não preparado para o uso cerimonial, que, assim, que o campo energético está todo bagunçado, com gente que passa por ali, com né, bebedeira, cachaça, briga, confusão, não sei o que, a gente também vai se conectar com tudo isso, assim. Então, nossas antenas vão se ligar, né, de forma bastante expressiva com esse campo, com o campo energético de onde a gente estiver. Então, Uhum. assim, eu acho muito importante, assim, consagrar a ayahuasca dentro de um contexto cerimonial que não necessariamente tem que ser feito num centro, né? Tem pessoas como eu, assim, que não tem centro, né?
e que fazem experiências mais reservadas para grupos pequenos, né, mas em contexto ritualístico, não é um Uhum. contexto de uso qualquer. E assim, é muito importante assim que conheça as restrições do uso da ayahuasca, por exemplo, interações medicamentosas, ao mesmo tempo que ela é uma substância que ajuda no tratamento de quadros de depressão, de ansiedade, de alguns transtornos, né, desse tipo relacionado com saúde mental, ela não pode ser usada de forma concomitante com determinados tipos de medicamentos tarja preta, que tem inibidores de IMAL, assim, porque ela pode causar reações bastante sérias assim pro organismo. E aí ela se torna uma substância extremamente Uhum. perigosa por da interação medicamentosa e não por causa das substâncias da ayahuasca em si, mas a Uhum. combinação das substâncias da ayahuasca com alguns medicamentos pode gerar quadros, inclusive, que levam a risco de morte e Uhum. também desencadeamento de surtos psicóticos, né, de quadros psiquiátricos, assim. Então, esses são aspectos que eles não podem ser negligenciados. E a ayahuasca também, diferente de outras substâncias psicodélicas, ela não tem um efeito só na mente, ela tem um efeito também no corpo físico, ela tem um efeito fisiológico que para muitas pessoas isso inibe, afasta da experiência, porque passa até na mídia, assim, nossa, mas é um negócio que a pessoa vai lá, toma e fica vomitando, passando mal, né? Isso ajuda a afastar algumas pessoas, assim, eu acho isso bom, que não É. é uma experiência gostoso, porque assim os processos de limpeza e de descarga física eles acontecem, né? Eles não são obrigatórios, assim, não é todo mundo que passa por eles, mas eles são frequentes. Então, assim, a gente pode aprofundar depois nessa questão das limpezas, né, provocadas Uhum. pela ayahuasca. Ela tem esse efeito biológico também, né? Então, ela pode causar alteração da pressão, sobe a pressão, desce a pressão, taquicardia. Então, assim, às vezes as pessoas têm alguns comprometimentos físicos, né, de cirúrgicos ou de quadros, assim, que não é recomendado realmente o uso da ayahuasca. E hoje em dia tem muitas casas, né, que fazem cerimônias de todos os estilos possíveis e Nossa. imagináveis. A gente tem as tradições mais originárias, né, como você comentou antes, do Santo Daime, da União do Vegetal, que tem um formato de trabalho bem característico, assim, e que seguem de forma bastante rigorosa, né, aqueles protocolos de trabalho, e tem uma diversidade enorme de linhas que foram sendo criadas a partir da integração de várias influências. Então, Uhum. influências tradições orientais, influências de tradições de matriz afro-brasileira, né, que eu particularmente gosto bastante, e afins. E tem pessoas que trabalham com cantos, né, ou violados, ou então hoje tem muita gente também aprendendo os cantos indígenas, que é o meu Uhum. caso também. Eu iniciações com o povo indígena lá do Acre, então tem um certo conhecimento assim sobre cantos sagrados que são utilizados apenas no contexto ritualístico, né? E assim são experiências muito especiais. Tem pessoas que fazem cerimônia com playlist, né? Com ouvindo músicas assim, Uhum. muito diferentes, assim. Então vai muito assim do que a pessoa sente conexão, do que ela está buscando. É sempre legal assim procurar indicação de pessoas que já têm experiência, porque no mundo ayahuasqueiro, né, as informações circulam assim, e eu costumo recomendar assim, né, desconfie dos discursos que falam da ayahuasca como se ela fosse uma panaceia universal que resolve todos os problemas do mundo e Não. que é tudo lindo, paz e amor, e rausch, e good vibe, tá tudo certo, e só alegria, e não sei o quê. Porque, assim, para mim, aí não é muito a minha proposta de trabalho e também não é a minha proposta de consagração.
Então, assim, Aham. sentir segurança no espaço cerimonial, nas pessoas. A ayahuasca, ela é uma energia que ela é conduzível, assim, não é uma coisa para ficar solta. Você tem que ter uma estrutura cerimonial para poder mergulhar na experiência, aprofundar, interiorizar e depois emergir dessa experiência com segurança, aterrissando, digamos assim, né, de volta no corpo, na vida e tal, ancorando aquela energia, fechando o campo de proteção. Então, assim, a estrutura do ritual Uhum. bem estruturada, na minha opinião, ele é uma coisa muito importante assim para garantir a segurança da experiência também, Uhum. porque assim fazem cerimônias que deixam o campo muito aberto, então a pessoa lá abre, vive, não sei o quê, e depois sabe Deus o que acontece, sabe? Tipo, sai com o campo aberto, continua no processo ali. A proteção espiritual também, assim, é muito importante. Isso é uma coisa que nem todas as casas estão atentas para isso. Aí a gente entra mais no contexto, né, dos conhecimentos mesmo, né, das tradições, assim, mas não existe tradição religiosa que não trabalhe essa questão da proteção energética do espaço cerimonial. Então, e nas consagrações com a ayahuasca em particular, eu acho isso muito importante, você sabe, né, que você me Uhum. ajuda a fazer Ai, eu as sei. proteções de campo. Então, e aí, mas e na sua experiência, o que que você recomendaria para as pessoas que querem fazer uma consagração, assim, o que que é importante de estar de estar atento? Então, é exatamente isso, né? A ayahuasca, ela não é um mar de rosas. Eu tenho aprendido muito isso com você, né? Que eu tinha muito essa ideia de que, ai, a ayahuasca, né? Salvadora do mundo e tal. Aí tem a coisinha por trás, né? Ela vai muito além disso. Como que é uma condução de um trabalho, a proteção energética, isso é muito importante. Era uma coisa que eu não tinha consciência sobre isso. Essa questão de manter o campo protegido, um ancoramento musical, né? Essa relação da ayahuasca com a música, né? Isso acho muito importante. E para quem tem interesse em conhecer, eu recomendaria que se entregasse, né? De corpo e alma para conhecer um pouco mais sobre a medicina e se experienciasse, diria ter firmeza mesmo, porque a ayahuasca não é brincadeira, assim. E aproveitar Não é também. entretenimento, né, Maria? Não, O quê? assim, não é entretenimento. Não é entretenimento, gente. Meu Deus. Ai, mas todo o processo depois eu fico. Quando que é o próximo? Bora lá. Essa questão da limpeza. Essa eu acho muito legal. É todo mundo que vai vomitar quando vai tomar ayahuasca? Não é todo mundo que vomita, não é todas as vezes que a gente vomita. O que que acontece? Primeiro, assim, né, explicar que a ayahuasca ela faz um processo de desintoxicação física, emocional e espiritual. Então, ela limpa pensamentos, ela limpa a visão e ela limpa o corpo também, né? Às vezes, tem pessoas que já entram em processo de limpeza antes de ir para o ritual. Assim, teve um colega que veio, que fez uma experiência aqui em casa pela primeira vez, né? Ele nunca tinha tomado ayahuasca e ele estava esperando assim que ia passar, né, o maior perrengue. E ele ficou o dia inteiro sem se alimentando só de frutas, disse que foi no banheiro um monte de vezes, colocou tudo que tinha que botar para fora, né, pela limpeza assim da alimentação mais suave e da limpeza intestinal. E Uhum. só que a gente considera a questão do vômito dentro da experiência da ayahuasca como algo parecido com estar passando mal, porque ela é diferente do processo de quando a gente está, né, doente, assim. Normalmente, né, assim, a gente está colocando para fora ali
substâncias que estão intoxicando o nosso corpo, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista emocional. Às vezes a gente acha que vai vomitar e só bota para fora tipo uma energia, né? Não sai Uhum. nada do nosso estômago, porque é Agora. uma carga emocional que está sendo expelida ali, que às vezes a gente sabe bem certinho o que, que é. Nossa, botei para fora aquele negócio, botei para fora aquele sentimento, botei para fora aquele padrão, botei para fora aquela crença, às vezes a gente nem sabe. Mas, assim, algo que era necessário se libertar, inclusive para poder acessar esse campo do divino, daí do sagrado, porque, assim, mesmo quando a gente passa por experiências, né, um pouco mais difíceis ali, né, dessa coisa do enfrentamento das sombras, da reforma íntima, normalmente a gente caminha também, né, para esse lugar de alegria, de conexão, de sentir esse amor, essa plenitude, e a limpeza ela faz parte desse processo, assim, da gente conseguir limpar os nossos canais energéticos, aquilo que está nos atrapalhando para conseguir nos conectar com essa energia Uhum. da fonte, assim, dessa plenitude. Então, assim, tem pessoas que vomitam, tem pessoas que não vomitam, tem vezes que a gente vomita e vezes que a gente não vomita. Eu sou uma pessoa que eu vou te dizer que, né, tipo, mesmo já tendo feito milhares de rituais com a ayahuasca, eu ainda vomito bastante. Assim, com uma mas são experiências cada vez mais tranquilas, assim, não tem, você vai lá, pronto, bota para fora e acabou, né? E Uhum. normalmente depois que você bota para fora a carga, né, que estava ali incomodando, nossa, a sensação é de um alívio, sabe? A sensação não é Uhum. de ficar irritada, a sensação É é de um verdade. bem-estar assim gigantesco, mas existem outros tipos de limpeza também que acontecem durante a experiência com a ayahuasca, por exemplo, a questão de ir no banheiro, né, e limpar aquilo que está acumulado no intestino, também a questão de lágrimas, às vezes, né, a Uhum. gente se depois de lágrimas, você nem sabe, não é um choro exatamente, são lágrimas que começam a escorrer, você nem sabe do que é aquilo, às vezes está chorando mesmo, né, e às vezes, assim, as lágrimas, elas escorrem meio que por conta própria, também o bocejo, né? Assim, você pensa assim, nossa, a pessoa está com sono, está dormindo, a cerimônia está chata. Não, assim, não é uma forma de limpeza, assim, né? Aquele arreganhar da boca ali, assim, e tal. Aham. E às vezes, assim, também não tem nenhum tipo de limpeza física, assim, é mais a questão realmente Energético. mental, emocional que está atuando ali, assim, mas né, a Uhum. pessoa que vai ser uma experiência de ayahuasca tem que saber que o processo da limpeza através do vômito, da questão do banheiro ali, é comum, é frequente e é benéfica, assim, é Nossa. uma dádiva, um presente do universo, você poder colocar para fora tranqueira que estava ali, atravancando sua mente, atravancando sua vida, deixando seu corpo doente, é uma das grandes bênçãos da ayahuasca, e por isso também que eu gosto da ayahuasca mais do que outras substâncias, Uhum. assim, porque ela traz esse componente que para muitas pessoas afasta, né? Mas na minha opinião me atrai, sabe? Porque Uhum. e nos leva a refletir também sobre os nossos hábitos, né? O que a gente está, como que a gente está cuidando do nosso corpo, o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, assim, ela nos leva para profundas reflexões sobre como a gente está se cuidando, porque não adianta a gente querer falar de cuidar do planeta e ai, não sei o que, a natureza é linda e não sei o que, quando a gente não está cuidando da nossa natureza mais primordial, do nosso templo principal, que é o nosso corpo. Então, a ayahuasca frequentemente nos leva para essa reflexão, assim, Uhum. durante o que eu estou fazendo com a minha vida e como que eu estou me alimentando e me cuidando. É verdade. Eu, particularmente, tenho todos esses sintomas de limpeza. Eu sinto meu corpo liberar tudo. Aí eu fico, pode, corpo, vai, vai. E é vômito, é choro. Ai, eu adoro. Ah, Por isso mas também, Maria, que é importante, né? Você sabe bem, assim, a gente está num ambiente de confiança, né? Onde a gente é verdade. sente que pode se entregar para esse tipo de experiência que vai estar sendo bem cuidado, né? Que vai estar vai estar assistido, né? Por pessoas que vão estar nos cuidando
E também que a gente não vai passar por nenhum tipo de constrangimento, porque isso também é uma coisa que acontece às vezes, assim, né? Você passa por Exatamente. um negócio e se sentindo mal, porque fez um processo natural ali. Então, essa questão do acolhimento, né, da casa, o cuidado para permitir que a pessoa possa vivenciar a sua experiência e, eventualmente, passar por esses processos de uma forma preparada, cuidada, amparada e segura, né? Assim, é muito importante. É verdade, verdade. E tem um. Você recomenda assim uma frequência para a pessoa tomar ayahuasca, né? Uma vez ao mês, duas vezes ao mês? Tem uma frequência exata para se consagrar à medicina? Então, não existe nenhum tipo de regra com relação a isso. Tem pessoas que fazem uma experiência e aquilo Uhum. é o bastante, Já foi o entendeu? suficiente. Assim, tipo, já é uma coisa transformadora na vida dela e para ela, tipo, era aquilo que ela precisava, era a experiência que ela necessitava e ela se sente satisfeita com aquele processo. Normalmente, né, assim, as pessoas que trabalham com isso há mais tempo falam que no contexto religioso, espiritual, você precisa ali de no mínimo umas 3 a 5 experiências para começar a entender alguma coisa do que está acontecendo. Porque assim, né, as primeiras experiências elas tendem a ser mais caóticas, assim, você está tomando conhecimento de um universo totalmente desconhecido, às vezes tem coisas que não fazem muito sentido, que depois lá na frente você volta e fala, nossa, mas era isso que aconteceu lá na minha primeira experiência, eu não tinha entendido, não tinha captado. Então, assim, às vezes a gente vai entendendo coisas. Eu, assim, a primeira experiência que eu tive mais forte lá com o povo Axaninca, que foi o que me fez, inclusive, né, me vincular a eles, assim, foi um ritual tão absurdo, assim, tão estratosférico, que até hoje parece que eu volto em partes daquele ritual para entender um pedaço dele, sabe? Tanta coisa que me abriu, assim. E Aham. as religiões ayahuasqueiras, em geral, assim, como o Santo Daime, por exemplo, eles têm trabalhos regulares a cada 15 dias. Né? Mas aí é dentro de um processo não só é um processo de estudo também dentro Aham. da medicina, do sacramento, de estudo dos hinos, de união, né, com uma egrégora de pessoas que estão ali servindo a um propósito, de acolher também outras pessoas que vêm participar, que trazem questões, né, problemas de vida ali, assim, tal. Então, Uhum. a frequência é a frequência do chamado que a pessoa sente para fazer o ritual e também do propósito que ela tem. Né? Aham. Eu, por exemplo, eu entrei num propósito de realmente estudar, né? A medicina, seus efeitos, os cantos, as coisas. Então, durante essa minha trajetória, eu tive períodos de fazer rituais, inclusive diários, né? Em contexto de retiro e coisa e tal, que a gente não consegue fazer Uhum. quando está, né, no dia a dia, na vida, assim, tal, mas tem períodos de imersão, assim, dentro do propósito do estudo que eventualmente a gente faz. Uhum. E acho que chegando nos minutos finais, né, aí da Aham. nossa live. Tá, então bora Não lá. sei se... É, a ayahuasca também eu gostaria que você falasse que ela é sempre vista como algo pesado, né? Ela é vendida como algo pesado. Tem como você falar algo mais positivo da medicina também? Porque ela, meu Deus. Então, a mídia, né, que a gente encontra, hoje em dia a gente encontra bastante informação de qualidade, assim, sabe? Já só tem que saber um pouquinho aonde procurar, né? Eu me É. preocupo bastante com isso, pesquiso bastante, por isso, né, comecei a fazer, inclusive, alguns materiais de divulgação, tem um blog, depois quem quiser conhecer, pedir para a Maria passar o link lá chama Flor do Mar sc.blogspot.com. A gente, né, tô publicando assim a cada tempo textos assim explicando e contando um pouco da minha trajetória, da minha experiência sobre diferentes aspectos que envolvem esse universo das plantas sagradas, dos enteógenos, da espiritualidade
ecológica. Mas, assim, de forma geral, na mídia, a gente encontra ou informações muito negativas ou informações muito positivas, né? Os dois extremos, né? Ou vendendo como não se aproxime ao alucinógeno, não sei o que, droga, blá, 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 blá. Ou então, assim, nossa, a panaceia universal que vai resolver todos os problemas da humanidade, todos os seus problemas. Então, assim, não é uma coisa nem outra, né? Assim, é um mosaico de possibilidades. E, assim, eu acho que a gente já falou assim bastante coisa assim sobre os potenciais efeitos, né, da ayahuasca, o que eles podem trazer, o que eles podem significar assim na nossa vida, né? Então, Uhum. é, assim, é só conhecendo, não tem como. Tem até uma Fica a brincadeira dica. indígena. Chega o pesquisador e fala lá, não, eu quis saber como é que vim pesquisar, vim fazer umas perguntas para você sobre como é a experiência com a ayahuasca. Daí o pajé vira para ele e fala: você quer saber como é que é a ayahuasca? Então bebe. Assim, não tem outro jeito de conhecer o que Uhum. é a experiência e nem de saber, né, se ela se adequa aos nossos objetivos de vida, a nossa busca por autoconhecimento, e o que ela pode contribuir, porque assim é muito individual. As É, experiências são assim, a gente faz experiências coletivas, mas elas são super pessoais, assim. É extremamente vinculado ao íntimo daquela pessoa, o que ela está trazendo de conhecimento, de história, e uma experiência é sempre completamente diferente da outra. E a mesma experiência, quando a gente toma, por exemplo, 2 doses, quando a gente consagra, né, mais de uma vez, também elas são completamente diferentes, elas não seguem um padrão, né? Então, às vezes, a pessoa pergunta para mim, até hoje, né? Eu vou nos lugares diferentes de vez em quando e falo assim, ah, é sua primeira vez? Eu falo, assim, porque sempre é a primeira vez, assim, toda experiência muito é boa. única, é um potencial infinito, assim, realmente de possibilidades, assim, de coisas que podem acontecer, inclusive, Uhum. né, como pode acontecer de tudo, inclusive nada. Tem pessoas que não sentem absolutamente Inclusive, nada, né? pode tomar um balde de ayahuasca que não se conecta, assim, impressionante também. Não é um negócio que abre assim para todo mundo. E por isso Uhum. que não é um espírito, né? É um espírito vivo que faz um estudo ali e que a gente vai aprendendo a dialogar, conversar com ele, invocar, pedir, oferecer, né? Trazer coisas da nossa energia e criar essa interação. Exatamente. E quando que serão as próximas cerimônias? Então, eu particularmente, né, eu faço cerimônia junto com meu filho. Alguns aqui conhecem, né, o Zen também tem perfil no Instagram, ele está no retiro nesse momento, por isso não está aqui com a gente. E assim, a gente não faz cerimônia publicitária, né, como eu vejo por aí. Também não temos um centro, né, que faz cerimônias com uma frequência definida. A gente trabalha muito sobre demanda, assim, de pessoas que se afinam com a nossa energia, né, que se afinam com o nosso conhecimento e entram em contato. E a gente organiza daí as cerimônias para ter pequenos grupos, para entender pessoas, e fazemos também cerimônias de estudo, você sabe, né? Participa de quase todas elas, a partir de coisas que vão surgindo assim no Uhum. nosso campo, diferentes formatos, né? Estudos indígenas de matriz africana, e acho que vai cair a live agora, assim. Então, acho que a gente tem que se despedir já. Dizer, né, para quem quiser conhecer mais ou para quem quiser fazer mais perguntas, a gente está à disposição. A Você Maria vai colocou dar a um sequência, né? limite de uma hora? Oi? Você colocou um limite de uma hora? Eu não, mas eu recebi um aviso aqui. Não, eu não coloquei um Não, não vai limite ter. também. Ah, Não, então tá. porque tem até umas perguntinhas que um pessoal perguntou aqui. Uhum. Aí, se você quiser responder, tem umas 4 perguntas, 5 perguntas aqui, bem interessantes. Tá bom. Então,
Então, eu ainda estou no tempo que a live caía depois de uma hora. Você tá lembrado? Não, eu acho que não. Será que caiu? Ai, Deus. Caiu. Ai, caiu a Erika. Eu vou convidar ela de novo. Peraí. Ui. Ai, foi. Foi, voltou. Caiu, viu? Eu acho que no Obrigada. teu tava um limite de uma hora. Uhum. Bora, então. Eu, Vamos responder é, essas eu perguntinhas aqui. participando, mas assim, eu estou vendo várias pessoas conhecidas, pessoas queridas aí acessando aqui, né, nossa live, para agradecer a presença de todos que estão aqui e dizer a quem quiser colocar alguma pergunta ou trazer alguma questão, nós estamos à disposição, né, Maria? Ó, então vou ler uma aqui. Do William Marlon. Em relação às drogas, pode dizer algo, por favor? A gente falou um pouco sobre isso também, né? A Pra, gente, a a gente comentou diferença. um pouco o que a ayahuasca se diferencia de outras substâncias que são consideradas drogas de abuso, né? Especialmente pela questão de não ter componente tóxico, não ter componente viciante, então não gerar dependência, não ter dose, não ter overdose, né? Não ter dose que cause problemas potencialmente lentais e não ter a questão do desenvolvimento da tolerância do corpo ao efeito da Uhum. substância. Essas são algumas das características que diferenciam, né, as substâncias psicodélicas de uma forma geral, mas a ayahuasca em particular, porque a gente tem substâncias psicodélicas que causam tolerância, mas a ayahuasca não. E que mais? E Acho que era mais isso. um. E o que aconteceu? Aproveitando essa pergunta, a gente tem uma história muito, muito interessante sobre a proibição das substâncias psicodélicas na década de 70, que é uma história lá dos Estados Unidos. Tem um documentário muito legal no Netflix, que eu escrevi sobre ele no meu blog, né, que chama Como Mudar Sua Mente, que no primeiro episódio ele conta a história da proibição do uso e das pesquisas envolvendo substâncias psicodélicas, que elas começam na década de 50, elas mostram muitos bons resultados com relação a usos terapêuticos, mas aí dentro do processo do movimento da contracultura, do movimento hippie, de toda aquela coisa que aconteceu na década de 60, né, da revolução da contracultura e da revolta dos jovens americanos contra a guerra do Vietnã, isso desencadeia uma reação governamental e da sociedade conservadora que leva à proibição não só do uso das substâncias psicodélicas, mas também da pesquisa sobre as substâncias, o que é o maior absurdo, né? Assim, proibir os cientistas de testarem os potenciais usos da substância. E durante praticamente 3 décadas, mais que isso, assim, a gente tem mais ou menos 50 anos de proibição, né, da pesquisa com essas substâncias. Isso foi acompanhado de um processo de propaganda massiva, criando uma visão negativa sobre elas. Assim. Então, o documentário ele mostra assim, umas cenas das propagandas que eram utilizadas na época assim, que são absurdas. Assim. Nossa. Então, isso levou a uma estigmatização na mente de todo mundo, assim, né? Que, sei lá, que era jovem no começo da década de 70, década de 80, de que, nossa, isso é drogas do mal, assim, falavam, essa era o inimigo número 1 dos jovens americanos e coisas do tipo, vai fritar seu cérebro, vai deformar, não sei o quê, quando
as pesquisas médicas não corroboravam com esse tipo de afirmação, e as pesquisas médicas foram proibidas, né? Então, a gente começa a ter o renascimento da ciência psicodélica só agora, faz pouco tempo, na última década, é que a gente tem essa liberação, né, em alguns países, não em todos ainda, para voltar a se fazer experimentos e testes clínicos e laboratoriais sobre os potenciais efeitos terapêuticos dessas substâncias, que mostram muitos bons resultados para tratamento de males assim que a nossa humanidade está enfrentando de forma muito expressiva e que não tem uma outra resposta médica preparada, né? Assim, há exemplo do uso de antidepressivo de forma recorrente, transtorno de estresse pós-traumático, assim, ou Uhum. mesmo a questões, né? A ayahuasca e outras substâncias, como a ibogaína, que ela vem de uma planta africana, elas têm resultados muito positivos para o tratamento de dependências químicas, de drogas muito pesadas, como crack, heroína, assim, e a taxa de recuperação, né, de viciados nessas substâncias que são muito fortes é baixíssima, fora nos tratamentos convencionais. E a ayahuasca e a ibogaína, em particular, assim, demonstram resultados bastante expressivos assim, com relação a esse tipo de tratamento. Então, é um campo, né, na nossa ciência e que tem muito a ser explorado ainda, né? Assim, a gente tem muito a Uhum. descobrir sobre os potenciais usos dessas substâncias e É lembrar que isso verdade. não interessa muito a área farmacêutica, né? Porque assim, você trocar o uso regular de um medicamento pro resto da vida por uma substância, né, natural, que você consagra ali num contexto cerimonial de vez em quando, e ela resolve, né, a raiz dos problemas que levam a determinadas dependências. Então, por isso, a gente tem também esse processo de difamação, digamos assim, dessas substâncias, por irem não serem contrárias, né, aos interesses mercadológicos de uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria farmacêutica. É verdade. Muito bem. Ahn, deixa eu ver aqui. O uso da ayahuasca no tratamento de dependência química. Ui, se você indica. Então, a gente acabou de falar disso, né? Assim, É. o uso terapêutico da ayahuasca no Brasil não é regulamentado, né? Não é permitido. A ayahuasca no Brasil é permitida para uso religioso. Então, assim, as instituições, né, elas não podem, perante a lei, né, se propor a fazer tratamento de dependência química, mas assim, digamos, isso é um dos efeitos que acontecem com pessoas que buscam se mergulhar, né, nesse universo e ter suas experiências com a ayahuasca, que assim, isso a partir do relato, né, das experiências de pessoas que vêm desse universo do mundo das drogas e de drogas às vezes muito pesadas, que encontram um caminho para se libertar desses processos. Tanto porque a ayahuasca auxilia no processo da desintoxicação, né, do corpo com relação a essas substâncias que geram muitos resíduos tóxicos no organismo e que geram dependência. Então, ela ajuda a se libertar da dependência física e da dependência química, né, que geram no cérebro também. E também porque ela ajuda a entender as raízes do problema que levaram a causar a dependência do vício. É. Mas, assim, a gente não tem hoje no Brasil, né, a permissão para fazer tratamentos desse tipo de forma regulamentada perante a lei. Assim, isso está sendo Uhum. estudado pela ciência. Em outros países, tem centros de tratamento especializados em recuperação de adictos, assim, e que mostram resultados bastante positivos. Tem alguns lugares que se tornaram famosos, assim, no Peru, no Canadá, na Espanha, que são os principais países que desenvolvem pesquisas
com relação a isso, assim. Mas a gente tem uma série de indicativos, inclusive de estudos científicos, de que auxilia bastante assim a questão de se desprender, né, de conseguir se libertar de Uhum. adicções, drogas de abuso. Maravilha. Tem outra aqui também, nossa, muitas perguntas, que delícia. Da Deise Siqueira. A única contraindicação é o uso simultâneo de tarja preta? Ah, o uso de medicamentos que têm alguns componentes que reagem com a animal, especialmente antidepressivos e ansiolíticos, assim, aí tem uma tabela, né, assim, que a gente consulta lá para ver os componentes que têm reação com a ayahuasca, mas notadamente remédios antidepressivos, ansiolíticos, mas também algumas condições físicas, né, clínicas, de comprometimento, né, do coração, comprometimento de questão de pressão arterial, assim, e também propensão a doenças que podem levar a surtos psicóticos, a esquizofrenia, pessoas que têm histórico, né, de algum tipo de problema relacionado a isso. Então, o histórico familiar com relação a isso tem que ser muito cuidadosos. A questão de optar, né, por fazer experiências com ayahuasca, porque uma das coisas, né, que a ciência estuda, e que tem várias pessoas estudando, é que a experiência com as substâncias psicodélicas, de uma forma geral, e com a ayahuasca em particular, pode desencadear ou intensificar surtos psicóticos e síndrome de pânico e outros sintomas em pessoas que têm uma predisposição a isso. Aham. Por isso, a importância de ter muita consciência, né, ao optar por entrar nesse caminho, por ter experiências nesse sentido, a questão de saber bem das suas próprias condições, né, para se lançar numa experiência desse tipo e estar bem assistido com relação à segurança ali da experiência no momento. Mas por mais que a gente tente, né, se precaver de tudo aquilo que pode acontecer numa cerimônia de ayahuasca, tem coisas que são na esfera do imponderável, né? Aham. Então, por isso também quando a pessoa se dispõe a ir num centro e a fazer um ritual espiritual com a ayahuasca, ela assina um termo, né? Primeiro é feita uma entrevista para fazer a checagem das condições físicas, emocionais, psicológicas da pessoa. Tem gente que mente, né? Você não tem, o centro não tem responsabilidade se a pessoa mente que não tomava remédio e toma. Aí, né, tipo, mas assim, a pessoa, né, assina uma declaração de que ela está prestando informações verdadeiras, que ela conhece os efeitos da substância, seus potenciais riscos, e ela consente, né, ela está de acordo com participar daquela experiência. E assim é a vida, né? Se lançar no desconhecido, a gente não tem nada que seja 100% seguro no mundo, assim. Eu, É. né, tive a experiência, assim, de conversar com pais, assim, de alguns jovens que queriam vir consagrar ayahuasca com a gente, especialmente colegas do meu filho. Eu sempre falei, não, tem que ter autorização da família, mesmo quando é maior de idade, né? Apesar de, assim, tipo, né, a lei permite, né, que pessoas, assim, a autonomia para participar de cerimônias é ser maior de idade, mas é permitido servir a ayahuasca também para pessoas menores de idade, desde que com consentimento dos pais. Ah, Mas, assim, eu costumo falar assim, né, hoje os jovens estão sujeitos a tantas experiências absurdas, né? O índice de uso de álcool na nossa sociedade, de outras substâncias que geram muito mais efeitos, né, tipo alucinógenos, daí já não estamos mais falando do contexto, a questão da proliferação das drogas de abuso também. Aí, às vezes, as pessoas morrem de medo de fazer uma experiência com ayahuasca, mas, né, já tomaram um monte de coisa por aí, já tomaram não sei quantos porre, não sei aonde, assim, tipo, a ayahuasca, a experiência com a ayahuasca tem seus riscos? Tem.
mas eles não são maiores do que uma experiência de você fazer um abuso, por exemplo, de álcool, assim. Só que quando acontece absurdos, né, na nossa sociedade com o uso do álcool, que é uma substância legalizada, todo mundo acha que faz parte do processo. E agora, quando acontece uma situação envolvendo o uso da ayahuasca, e nossa, aquilo vira um pandemônio, sai na mídia como se fosse uma coisa aterrorizante. Então, às vezes, tira um caso também do contexto, né? E extrapola para queimar o filme da experiência como um todo. Então, a gente tem que ter Uhum. um olhar crítico, tanto, né, para quem difama a substância, como para quem ufana a substância como algo universal. É verdade. Aí acho que tem só mais uma aqui. Ahn, Tem alimentos específicos que auxiliem num trabalho? Eu não sei se ele está falando da alimentação antes de iniciar o trabalho. Não sei exatamente o que é a pergunta, né? Mas assim, É, normalmente se recomenda que a pessoa tenha uma alimentação mais leve, né? Mais ai, tá travando. Ai, deu uma travada, mas consegui te então, ouvir. recomenda-se alguns recomenda-se sim uma dieta alimentar assim com alimentos mais naturais e sem carne, sem álcool, sem substâncias industrializadas, assim, uma alimentação mais saudável e mais leve antes de fazer a consagração, Uhum. especialmente pela questão do conforto estomacal. Tá travando pra vocês também ou é só pra mim? Para mim caiu aqui, não sei, sumiu, voltou. Pois é, que deu uma travada também. Deixa eu ver. Ai. Tá conseguindo me ouvir? Também tô ouvindo, pode continuar então. Ah, interromper. É, a tua câmera não tá aparecendo. Tenta apertar e apertar de novo. Tá preta a tua tela. Hum, Apareceu? ainda não. Ai, pode ser a internet também. Mas se quiser ir continuando, enquanto não volta, Então, para mim está aparecendo aqui. Acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, encerramento. né? Aham. A, a oportunidade de estar aqui. Vocês viram que eu gosto de falar bastante? Assim. Ai, mas nossa, adorei. O pessoal também. Tem até uns elogios aqui também que o pessoal fez, bem legal. Não sei se aparece para você a opção de perguntas, mas falaram assim, ó. Não é uma pergunta, mas obrigada, parabéns pela iniciativa.
É bom ouvir você. Espero que a cultura e conhecimento dos povos originários se fortaleça. Ai, que legal, gente. Muito obrigada. Aí, pronto. E também vou deixar o link do blog da Érica na encerração da live, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu blog. Eu acho que agora tá travando mesmo. Então, Maria, muito obrigada pelo convite, obrigada aí pela parceria, por você ser parte importante desse processo também, que a cada dia me instiga, me traz novos conteúdos para eu pesquisar, para eu aprofundar, né? Assim, é muito bom conhecer uma jovem como você, né, que tão nova já está adentrando, já adentrou, né, porque já tem alguns anos que você está nessa caminhada, assim, mas que É. traz a gosta de se melhorar, de conhecer, de estar auxiliando a divulgar conhecimentos e informações com qualidade também para as pessoas que estão à sua volta, assim, para outros jovens. Eu fico pensando assim, nossa, como seria a minha vida se eu tivesse tido a oportunidade de, com 8 anos, ter tido, né, essas experiências que eu obtei há anos, assim. Então, é muito bonito esse trabalho que você está se dispondo a fazer, né? O trabalho que você faz na sua vida, no seu cotidiano, a referência que você é para as pessoas que convivem com você, assim, é uma honra, assim, é muito bom poder trocar, poder conversar com você, trazer também esses questionamentos, as angústias da juventude atual, assim, e a gente, né, tá nessa parceria, assim, de buscar aprofundar, trazer conteúdos para os nossos trabalhos, assim, que pegam no X da questão, porque, assim, a É. Maria sabe, a gente afinou por causa disso, assim, a gente faz cerimônia de ayahuasca não é para ficar na zona de conforto, né, assim, ali é para Nem um se pouquinho. trabalhar, para mergulhar nesse universo, assim, que nos traz nos exige muitas mudanças, porque a ayahuasca em si ela não cura ninguém, assim. O que a gente faz a partir daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente entende na nossa vida é que promove a transformação e que promove as curas, assim. Então, o Uhum. ritual é só o começo da história. Ele, quando acaba o ritual, aí é que o trabalho se Como inicia, é? né? Que é a forma como a gente vai implementar na nossa vida aquilo que a gente está enxergando, observando, analisando e trazendo, né, de informação, de conhecimento para a nossa vida cotidiana, assim, um trabalho diário de autoobservação e de se melhorar cada dia um pouquinho mais e de se envolver também, né, nesses debates, assim, eu vejo muita gente também, né, que é desse mundo ayahuasqueiro, que canta cantos indígenas, que ouve músicas indígenas, que fala das medicinas da floresta e tudo, mas que não se envolve na discussão, não se envolve na causa indígena, não sabe o que está acontecendo, os desafios que esses povos estão passando no nosso cenário atual, no nosso cenário histórico, né? Assim, que não é um processo que vem de agora, mas que tem muitas situações graves acontecendo no momento, assim. Então, essa questão dessa não alienação política também, assim, da luta do movimento indígena, do movimento de conservação da natureza é muito importante, assim, também lembrar disso, deixar isso aí de recadinho final aqui Uhum. da... É, exatamente. Ai, Érica, gratidão. Tô muito feliz que essa live aconteceu. Obrigada a todo mundo que entrou na live, pessoal que ficou, as perguntas de vocês. Gratidão. É uma das primeiras lives que eu tô realizando e eu tô muito feliz de estar passando uma das coisas que são mais importantes para mim, que é a ayahuasca, assim.
e poder estar divulgando um pouco da experiência, um pouco do que ela é, e de poder estar fazendo isso junto com a Érica, que é atualmente onde eu tenho realizado as minhas cerimônias. Então, para o pessoal, né, que sentiu interesse de conhecer um pouco mais, de até mesmo ter uma experiência com a ayahuasca, pode estar mandando uma mensagem para mim, uma mensagem para a Érica, para a gente trocar um papo, né? E também eu vou deixar o link do blog na descrição quando eu encerrar a live. Pessoal que sentir, vai estar lá os textinhos também que a Erika faz, que eu acho muito interessante. E é isso, povo. Muito obrigada. Só uma pena que você não está aparecendo aqui no final da live. Eu tô me vendo, não sei o que Ah, então tá aconteceu. tudo certo. Tchau para você. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, E quem ainda foi. E estamos aí à disposição para mais conversas, mais prosas, tá bom? É verdade. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.